Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta terça-feira, dia 2 de julho. Eu sou Dalton Vieira, analista de investimentos. Já faço aí o convite para que você se inscreva aqui gratuitamente no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Investe. Procedimentos bem simples, só passar o cursor do seu mouse aqui no canto inferior direito do seu vídeo, em cima da imagem inscreva-se. Para logo na sequência aparecer a opção aí de se inscrever, clica nessa opção e deixa aí o sino das notificações devidamente ativado para receber o aviso aí toda vez que tiver um novo vídeo aqui no canal. Pregão de hoje, Bovespa caindo aí 0,72%, mas antes de entrar em mais detalhes, também se você deseja receber todas as mensagens que eu envio no decorrer de cada pregão de compra e venda, recomendações de compra e venda, informações relevantes, carteiras de ações, clica no card que está aparecendo aqui para você e siga os procedimentos, que é basicamente preencher um formulário e depois cadastrar o meu número nos seus contatos do aplicativo Telegram. A partir daí, você vai passar a poder ter acesso a esse serviço, poder testar esse serviço aí de forma gratuita durante um determinado período. Então, na análise de hoje, além do Ibovespa, eu vou falar sobre os futuros, mini índice, mini dólar, PTR4, Vale 3, TOTS 3, enfim, daqui a pouco eu vou falar sobre a respeito. VRAP 4 e RBR3, e RBR3 também, nada bom. Raio 3 é NBR3, depois de NBR3 eu vou falar sobre YouTube 4, VVAR3 e USIN 5. Então vamos lá, Ibovespa, pregão de hoje, queda aí de 0,72%, perda da mínima do pregão de ontem, confirmação de um padrão de reversão dos candles chamado de estrela cadente. Lembrando, tem um vídeo de aprendizado aqui no canal sobre esse padrão. Ou seja, o Ibov confirmou um topo descendente, mas ainda continua com fundo ascendente, ou seja, indefinição no curto prazo. Gráfico diário do Ibovespa passando por um processo de indefinição e monta aí uma tendência de baixa se perder a mínima desse fundo aqui, localizado em 99.420. Depois tem suporte 99.364 e 98.960. São os suportes mais próximos. Resistência para o Ibovespa, primeiramente na faixa dos 101.339, depois em torno dos 102.062 e mais acima 102.617. Indo para os futuros, lembrando, se essa videoanálise estiver sendo útil para você de alguma forma, seja em termos de aprendizado, seja em termos de leitura de mercado, dê um like, dê um joinha aqui no YouTube, agradeço por prestigiar aqui meu trabalho diariamente. Futuros, mini índice aqui com a queda mais forte, praticamente de 1%, 0,95%, ainda está dentro aqui nos últimos 45 minutos de pregão. Gráfico de 60 minutos, tendência de baixa estabelecida, bastante volatilidade aqui, mas permanecendo abaixo da região de suporte que foi perdida. Então, ou seja, se para o próximo pregão perdeu a mínima aqui essa mínima ascendente do G60, fica mais para se buscar a operação de venda, topo descendente ou pivô de baixa no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Por outro lado, abriu o pregão, fazendo assim, algo nesse sentido aqui, vindo para cima no patamar até um pouco mais relevante em termos de agora resistência, né? Resistência imediata na faixa de 101.390, acima disso 101.585. Enfim, veio para cima dessa região aqui, veio para cima dessa faixa de preço, para cima das médias ali no gráfico, aqui no gráfico intraday, deixa eu só colocar as médias corretas do gráfico intraday, ou seja, veio aqui para cima do 101.600, vamos arredondar, fica mais para se buscar a operação de compra de fundo ascendente ou pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Então esse seria o caminho mais interessante para o mini índice em termos de operação na ponta compradora. Se a gente jogar aqui no gráfico de 10 minutos, isso representaria um retorno do preço aqui para cima e depois fundo ascendente ou pivô de alta seria a alternativa de buscar uma entrada. Só que se chegar também nesse nível aqui, nesse nível, bate aqui nessa região, não anda e gera sinalização de topo descendente, volta a ficar mais para a operação na ponta vendedora de day trade, topo descendente ou pivô de baixa, gráfico de 10 ou de 5 minutos. Dólar no pregão de hoje, bastante volatilidade. Foi lá em cima, superou essa máxima aqui, montando ali uma formação de um W no gráfico diário, mas a primeira confirmação não é muito boa porque não conseguiu fechar acima desse patamar aqui, fechar acima de 3.886. Então o dólar precisaria fechar acima dessa região para aumentar a probabilidade de subida, de ter aqui como movimento de alta.
Indo para o gráfico de 60 minutos, o que a gente teve foi o seguinte, o dólar veio, gerou um pivôzinho de alta no dia 60, só que volta lá embaixo e perde essa mínima desse fundo anterior. Então fica com a tendência indefinida. Volta aqui para cima dessa região aqui, ó, que era uma resistência aqui e aqui também. Volta para cima dessa região. Observe que essa região de resistência que eu citei aqui chegou a funcionar até um pouco como suporte, mas não segurou por muito tempo. Na hora seguinte já veio forte para baixo. Bateu de novo aqui agora como resistência, mas agora já consegue voltar a fechar acima. Enfim, no dólar, se permanecer desse jeito aqui, movimento de subida no G60, fundo ascendente acima dos 3.861,5 ou pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos, fica mais para buscar a operação na ponta compradora. Dólar abriu caindo, veio já forte aqui para baixo, veio um candle forte já fechando aqui para baixo das médias, para a região ali para baixo dos 3.855, 3.855, 3.853,50, enfim, voltou para baixo dessa região e dessa aqui, ó. Veio forte para baixo desse patamar, passou a proporcionar topo descendente ou pivô de baixo no gráfico de 10 ou de 5 minutos, mais interessante para venda. Indo para as ações agora, PETR4 no pregão de hoje. A Petro no dia de hoje apresentou aqui uma queda de 1,61%, pivô de baixa no gráfico diário. Isso significa tecnicamente que o ativo está dentro de uma tendência de baixa de curto prazo e que, logicamente, as operações na ponta compradora ficam com risco maior de serem executadas. Então temos aqui um pivô de baixa, a ação fechou mal ontem abaixo da média móvel exponencial 13 períodos, perdeu essa mínima que seria um dos pontos de saída de uma operação comprada e o segundo ponto de saída para quem entrou comprando fundo na PETR4, acionou stop aqui na perda da mínima desse candle anterior. A ação então traz uma expectativa mais baixista enquanto não voltar a trabalhar acima aqui desta região. Aproveitando aqui para lembrá-los que provavelmente amanhã não conseguirei, amanhã nem quinta nem sexta conseguirei gravar a análise de fechamento de pregão. Quinta e sexta certeza, tá? Porque eu vou estar deslocando, primeiramente amanhã eu vou deslocar para São Paulo devido à Expo e durante os próximos, principalmente na quinta e sexta-feira, estarei envolvido com a Expo, quinta, sexta e sábado, né? Sexta e sábado aberto aí aos clientes. Então, dentro desse período, não estarei monitorando o mercado aí efetivamente, ou seja, durante todo o pregão. Mas, para quem estiver lá na Expo, lembre-se, entre em contato comigo, seja aí, tem meu número, tem um Telegram, para mandar mensagem pelo Telegram, pode mandar também pelo WhatsApp, enfim, para que a gente possa encontrar lá na Expo. Em vários momentos do dia estarei lá no stand da Blue Trade, que é um escritório credenciado, é um dos maiores escritórios credenciados a XP Investimentos. Dito isto, vamos voltando então para Petro. Para gerar algum sinal mais relevante, como eu disse, a ação precisaria voltar a fechar aí um pregão para cima da máxima do pregão de hoje. Ou seja, depois dessa forte queda, não deslanchar muito para baixo, já gera um sinal forte para cima dessa região de 27 aí e 26 pelo menos. Enquanto isso não acontecer, viés mais de baixa nesse momento no curto prazo para PETR4. Vale 3 no dia de hoje, pancada para baixo, 4,21%. A tendência de alta então foi para o brejo. A ação vinha com topos e fundos ascendentes, gerou um baita gap de alta no pregão de ontem, um pivô. Para quem entrou comprando, teve a opção de fazer o quê? Trabalhar com stop abaixo da mínima desse candle. Ou seja, para quem entrou comprando a superação dessa máxima, teve a chance de trabalhar com stop praticamente no 0 a 0. E aí o papel vem para baixo e perde a mínima do fundo anterior. Então a tendência de alta já era, pelo menos aqui, o que ficou no pregão de hoje é que a tendência de alta foi anulada na ação. Então perdeu a sequência de topos e fundos ascendentes. Se a gente traçar uma linha de tendência de alta a partir daqui, ainda não perdeu essa linha de tendência de alta mais longa. A mais curta já foi perdida aqui justamente no candle de hoje. E a sequência de fundos ascendentes também foi perdida, ou seja, prejudicando um pouco o cenário gráfico do papel para operações na ponta compradora. Nesse momento, a ação aqui conseguiu até fechar o pregão se sustentando levemente acima do suporte em 51,34, mas se vier um pouco mais aqui para baixo, até no gráfico intraday, gerando sinalização de topo descendente, abaixo dessa região aqui dos R$ 51,34, vai ficar mais para a ponta vendedora para operações aí de curtíssimo prazo. TOTS 3, dia de hoje, alta de 3,43%. E aí, por que eu falei TOTS 3? Porque ontem
depois até que fechou foi depois que eu fechei a videoanálise, no after das 17h30 às 18 horas, o ativo que estava com o stop reposicionado aqui, que eu tinha mencionado até em poder reposicionar aqui para esse ponto, o ativo estava com um stop aqui, depois de 3 pregões sem conseguir deslanchar muito, o stop estava reposicionado aqui nesse nível. No after, esse stop foi acionado. E aí eu comentei, logicamente, aqui dentro do canal do Invest no Telegram, que a operação tinha sido encerrada. No gráfico, se a gente olhar aqui, não houve oscilação aqui embaixo, foi no aftermarket. Que aí aconteceu um negócio para baixo aqui, não só negócio, mas enfim, foi negociada abaixo de, que era no ponto de stop, disparou o gatilho em 43,29 na perda desses 43,30. E aí acionou a saída e hoje foi lá e bateu no objetivo. Ou seja, tecnicamente a operação estava certa, mas houve essa oscilação aí. Essa é chato, né? Porque foi no after, né? Não, mas enfim, acontece. Dificilmente isso acontece, mas aconteceu dessa vez. Acionou nossa saída aqui com uma leve perda de 0,32%, capital total menos 0,05%. Praticamente no 0 a 0 essa operação. Mas o chato é que a operação resolveu andar hoje e teria ultrapassado inclusive o objetivo que era nos R$ 45. BRAP 4, pregão de hoje abriu bem, stop reposicionado para baixo dessa mínima, acionou a nossa saída com stop de proteção de lucro. Caiu aí 3,98%, mas a gente saiu ainda com lucro de 1,28% dessa operação, lembrando a operação de compra aqui nesse ponto, rompimento dessa máxima, e isso representou um ganho de 0,28% no capital total com essa operação da BRAP 4. Então o ativo foi lá, bateu na resistência, respeitou a resistência, perdeu essa mínima. Para mim não haveria mais motivo de estar comprado no ativo devido até o tempo que foi o movimento de subida dela. Então por esse motivo reposicionei o stop aqui nessa operação. E aí aqui saída devida na ação. IRBR3 acionou, nem precisa dizer que acionou stop, né? A gente entrou comprando ontem uma bela sinalização de um fundo ascendente com bom candle de alta, com bom fechamento. Mas o pregão abriu hoje, já foi forte para baixo, acionou nosso stop completo aí, nosso stop cheio, que é a perda máxima que eu geralmente estabeleço para as operações de swing trading em relação à perda máxima no capital total, que é aqui de 0,5%, ou seja, a operação gerou uma perda de 2,42%, mas essa perda de 2,42% na operação, esse prejuízo em cima do capital total, em cima do tanto que foi alocado na operação, representou uma perda de 0,5% do capital total. Então, lembrando sempre que é essa questão de, na hora que gera um ganho, tentar ganhar mais, e na hora que gera uma perda, tentar perder menos, tentar buscar em 1 para 2 ou até mesmo mais do que isso nas operações. Depois disso, vamos falar aqui da Raio 3. Raio 3 segue com o stop aqui abaixo da mínima do candle anterior, que é o stop em R$ 20,45. Desculpe, 20,44, não acionou ainda a saída da nossa operação. O stop pode ficar até em 20,48 a partir aí do próximo pregão na Raio 3. ENBR3 seguimos também comprado, fechou o pregão com alta de 1,02%. Ela fez basicamente o que a gente tinha até comentado ontem, de abrir subindo no G60, gerar nova máxima, conseguiu fazer isso, mas não deslanchou depois. E, enfim, o stop pode ser reposicionado para baixo da mínima do pregão de hoje a partir do próximo pregão em R$ 18,72. Além desses ativos, vamos falar da YouTube 4, que fechou o pregão de hoje com candle de definição, queda de 0,36%. Se esse ativo vier um pouco mais aqui para baixo, mais 1 ou 2 pregões, me animaria mais para planejar alguma compra de fundo ascendente na YouTube 4, ainda mais se ela viesse aqui, ó, testar essa região de topo anterior, um gapzinho de corpo aqui do gráfico diário, invadir um pouco mais o suporte aqui na faixa, ou seja, 35,64, 35,37, 35,37. Né? 35,64 a 35,37, pronto, essa faixa de preço. Testou essa região, gerou sinalização de alta, daria para alocar um risco aí, comprar a YouTube 4. VVAR3, belíssimo pregão da VVAR3, alta de 6,45%. Semana passada cheguei a comentar sobre o ativo na live da sexta-feira, na entrada aqui na superação dessa máxima, só que eu estava com a carteira cheia, não tinha mais o que fazer, ou seja, entrar com outro ativo. Seria uma das alternativas de entrada aqui nesse ponto. E para quem opera correção, rompimento,
trouxe a chance de buscar a entrada na superação dessas máximas aqui. A entrada comprando aqui agora já fica com um stop um pouco mais longo, maior do que a volatilidade média do papel. Ela vai ter resistência pelo gráfico semanal lá para a faixa. Tem um aqui válida para o fechamento dessa semana, 5,55, por volta de 5,55, e outra lá em cima na faixa dos 5,96. São as resistências mais próximas pelo gráfico semanal. Mas a outra alternativa seria pelo gráfico de 60 minutos. Se houver um retorno do preço, eu ia falar pullback, mas ficou até distante para se fazer um pullback lá embaixo. Mas enfim, tiver algum retorno do preço aqui no G60, possibilidade de compra de fundo ascendente na VVAR3. Então, belíssimo candle de alta, belíssimo rompimento, alto de 6,45%. Para quem chegou a fazer essa entrada aí na sexta-feira, teve um belíssimo retorno aí nessa operação. Uzi Minas, Uzi em 5, no dia de hoje, queda de 1,13%. Me chama a atenção onde ela está batendo, onde ela veio bater, ou seja, a mínima desse candle de alta que antecedeu um gap de corpo, que é 8,74 até o patamar de 8,67. Zona de suporte para Uzi Minas, em cima das médias, abriu forte para cima, rompeu essa máxima, esse pivô de alta, agora 2 candles para baixo, enfim, ativo dentro desse contexto. Se gerar alguma sinalização de alta, até mesmo pelo gráfico aqui, 60 minutos voltando aqui para cima desse patamar, seria uma das alternativas de entrada, ou seja, até sendo mais ousado a entrada aqui com stop abaixo dessa mínima, teria até acionado essa entrada a Uzi Minas. Tá? Então, gosto mais por um pregão seguinte do que entrar já no fechamento do pregão pelo G60. Né? Pelo diário até busco essa entrada de fechamento, mas pelo G60 eu evito mais. Então, esse seria um dos ativos aí que pode trazer oportunidade de entrada. Agora, se a Uzi Minas vier a fechar para baixo, perder a mínima de hoje, fechando aí para baixo de 8,67, começa a deteriorar bem o cenário de tendência de alta de curto prazo para o papel. Lembrando que ela continua pelo gráfico semanal em uma região importante de antigo suporte, agora de resistência. Bate e volta lá aqui, ó. Depois que fechou para baixo, testou aqui, voltou, testou aqui, voltou, aqui fechou basicamente em cima e aqui está oscilando acima e voltando para baixo. Lembrando que ainda tem esse fundo anterior aqui como um patamar de resistência. Enfim, região importante para Uzi Minas nesse momento em termos de restabelecer uma tendência de alta de prazo maior. Então é isso, amigos, muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa videoanálise. Um grande abraço e até o próximo pregão.